Do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia, e o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós temos as 2 autoridades espirituais. A Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @igrejas e os dons. Ele está 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação. Prosperidade, proteção, edificação e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @igrejas e os dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, curtindo ou se inscrevendo. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Diga que você é membro da Igreja e os Dons. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais sendo inscritos
ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine a Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 a 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através desse sorteio, que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração, através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação nesse momento. E vamos à oração. Escolha o seu número de 1 a 14, assim você receberá todos os dias um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação através de sorteios, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos
9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 14. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos aos rebanhos escolhidos. Escolhidos de número 5. Vamos ao livro. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 43. Gênesis capítulo 43. Vamos à oração. Vamos à oração. E a oração é a oração de número 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Sai agora em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gênesis capítulo 43. Para os escolhidos de número 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Gênesis capítulo 43, que contém 34 versículos. A segunda viagem ao Egito. Ora, a fome era intensa na terra, tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito, disseram-lhe seu pai: comprai-nos um pouco mais de mantimento, de alimento. Judá, porém, lhe respondeu fortemente, protestou o homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e compraremos alimento. Se contudo não enviares, não desceremos, porque o homem nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Perguntou Israel: por que me causaste este mal, fazendo saber o homem que tinhas ainda outro irmão? Responderam eles: o homem perguntou particularmente por nós e por nossa família, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais de um irmão? Simplesmente respondemos às suas perguntas. Podíamos acaso saber o que ele diria? Trazei vosso irmão. Escolhidos de número 4, vamos para o sorteio para o livro e o capítulo para esses rebanhos. 2 Pedro com 3 capítulos.
capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, para os escolhidos de número 4. Os escolhidos de número 4 vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3, que contém 18 versículos, o dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, dado mediante vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles de propósito ignoram isso, que pela palavra do Senhor Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de tão coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Escolhidos de número 8. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13 contém 22 versículos. Consagração dos primogênitos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todos os primogênitos, todo que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, assim homens como de animais, será meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, porque com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, estais saindo, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria a terra em que manam leite e mel. Guardarás esta cerimônia neste mês. 7 dias comerás pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerão pães sem fermento. O levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todo o teu território. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Escolhidos de número 10. Vamos ao livro, o capítulo para os escolhidos de número 10. O livro é o livro de Números, com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 35. Vamos ao capítulo 35 do livro de Números. Que contém 34 versículos. As cidades dos levitas, para os escolhidos de número 10.
Disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó: dá ordem aos filhos de Israel que da herança que possuem deem aos levitas cidades, para que nelas habitem a pastagem ao redor das cidades. As cidades serão para habitação, mas as suas pastagens serão para os seus rebanhos, seu gado e todos os seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que darei aos levitas se estenderão desde o muro da cidade 1000 côvados ao seu redor. Fora da cidade medireis 2000 côvados ao oriente, 2000 côvados ao sul, 2000 côvados ao ocidente, 2000 côvados ao norte. Ficando a cidade no centro, estas serão as pastagens dessas cidades. 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidades do refúgio, para que o homicida ali se acolha. Além delas, lhe darei 42 cidades. Ao todo, darei aos levitas 48 cidades com as suas pastagens. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Escolhidos de número 2. Vamos ao livro. Segunda Samuel, capítulo 18. Segunda Samuel, capítulo 18, vamos para a oração. A oração é a oração 9. Vamos à oração de número 9. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, de todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Segunda Samuel, capítulo 18. Que contém 33 versículos. Derrota a morte de Absalão. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o comando de Itai, o giteu. Disse o rei ao povo: eu mesmo sairei convosco. O povo, porém, disse: não sairás. Se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, ainda que metade de nós morra. Não se importarão, mas tu vales por 10.000 de nós. Mesmo se terá que da cidade dos mande socorro. Respondeu-lhes o rei: o bem parecer aos vossos olhos farei. Assim o rei se pôs ao lado da porta. E todo o povo saiu em centenas e em milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai: tratai brandamente por amor de mim o jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi derrotado o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele dia houve ali um grande morticínio de 20.000 homens. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, seja você parte desse rebanho. Escolha o número de 1 a 14, que assim você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através do sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Escolhidos de número 12. Lucas, com 24 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 11. Lucas, capítulo 11, para os escolhidos de número 12. Lucas, capítulo 11. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Lucas, capítulo 11, que contém 54 versículos. A oração dominical. Um dia o Senhor Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então ele lhes disse: qual de vós será um amigo, se este for procurá-lo? À meia-noite ele lhe disser: o amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem à minha casa e não tenho o que lhe servir. Se ele, respondendo-lhe dentro, disser: não me incomodes, a porta já está fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para me dar os pães. Escolhido de número 6. Escolhido de número 6. Vamos ao livro para esses escolhidos. Marcos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos para os escolhidos de número 6. Capítulo 2. Marcos, capítulo 2. Vamos à oração. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão, de toda opressão maligna. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal saia em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Marcos capítulo 2. Para os escolhidos de número 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O capítulo 2 do livro de Marcos contém 28 versículos. O paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois, o Senhor Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo se ajuntou tanta gente que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Ele anunciava a palavra. Vieram a ele conduzindo o paralítico, trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Descobriram um trabalho onde estava e, fazendo um buraco, baixaram um leito em que estava o doente. O Senhor Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos mestres da lei, que relacionavam em seu íntimo: porque profere este blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão o Senhor Deus? Glórias ao Senhor. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro para esses rebanhos, para esse rebanho. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. Que assim você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus para a sua meditação, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Escolha o seu número de 1 a 14. O livro é o livro de Jonas, com 4 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 4. Jonas, capítulo 4, para os escolhidos de número 14. Os rebanhos dos escolhidos, você que escolheu o número 14. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Jonas, no capítulo 4. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que você seja muito abençoado nesse momento, nesse dia. Tá? Você que escolheu do rebanho dos escolhidos de número 14, vai mentalizar no livro de Jonas, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver, o Espírito Santo de verdade. Jonas capítulo 4, a ira de Jonas. Mas desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor. O Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que és o Senhor Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que te arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira. Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente. De lá, aí fez uma barraca e assentou-se debaixo dela, à sombra até ver o que aconteceria na cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma aboboreira, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e ela se secou. Escolhidos de número 7, os escolhidos de número 7, vamos ao livro e o capítulo para esses rebanhos. 2 João com um capítulo para a meditação dos escolhidos de número 7. Segunda João, que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 2 João, com um capítulo que tem 13 versículos. O presbítero, senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse o novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus o Cristo veio em carne, tal o enganador e o anticristo. Vamos aos escolhidos. De número 11, vamos aos escolhidos de número 11, vamos ao livro. E o livro é o livro de Cantares, com 8 capítulos. Capítulo 8. Cantares, capítulo 8.
Cantares, capítulo 8, que contém 14 versículos, para os escolhidos de número 11. Você que escolheu o número 11, fazia parte do rebanho dos escolhidos de número 11, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 8. A quem me dera que fora como o meu irmão, e que tivesses amamentado aos seios da minha mãe. Quando eu te encontraste na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Eu te levaria para a casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático, o mocho das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Eu vos faço jurar, ó filha de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, a quem ele queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada a seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei, ali esteve a tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, é duro como a sepultura. Eu cume as suas brasas, são brasas de fogo. Como as labaredas do Senhor, há muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os dos rios afogá-lo. Todos os bens da sua casa por este amor seria de todo desprezado. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolhido de número 13. Primeira Timóteo, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4, que contém 16 versículos, para os escolhidos de número 13. A apostasia nos últimos tempos. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, e que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que o Senhor Deus criou, para fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que o Senhor Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra do Senhor Deus e pela oração. Transmitindo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo, Senhor Jesus, ali, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te a ti mesmo na piedade. Escolhidos de número 9. Romanos, com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Romanos. Capítulo 11. Romanos, capítulo 11. Para os escolhidos de número 9. Romanos, capítulo 11, para os escolhidos de número 9. O capítulo 11 do livro de Romanos contém 36 versículos. Vamos ao capítulo 11. Digo, pois, rejeitou o Senhor Deus ao povo de modo nenhum. Também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. O Senhor Deus não rejeitou o seu povo, que antes
conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como clamou o Senhor Deus contra Israel. O Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Só eu sobrei e buscaram tirar minha vida. Qual foi, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Se, porém, é pela graça, já não é pelas obras, ou outra maneira, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Vamos ao capítulo. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. Para os escolhidos de número 3. Provérbios, capítulo 17. Para os escolhidos de número 3. Que contém 28 versículos. Melhor é um pedaço de pão seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e partilhará da herança dos irmãos. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O ímpio atenta para os lábios iníquos. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que zomba do pobre insulta ao que o criou, e o que se alega da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último rebanho de hoje, que são os escolhidos de número 1. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de Ruth, rebanho dos escolhidos de número 1. O livro é o livro de Ruth. Vamos ao sorteio. Capítulo 3. Ruth, capítulo 3, para os escolhidos de número 1. Ruth, capítulo 3, que contém 18 versículos. Ruth encontra-se com Boaz na eira. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, não hei de buscar para ti um lar seguro, onde fiques bem? Ora, não é Boaz cujas servas estiveste de nossa parentela? Esta noite ele limpará a cevada na eira. Lava-te, unge-te, veste os teus vestidos, então desce a eira, mas não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então entrarás, descobrirás seus pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe ela: tudo o que me disseres, farei. Então desceu a ele e fez conforme tudo o que sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de grão. Ruth veio de mansinho, descobriu-lhe os pés e se deitou. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês agora uma denúncia. Eu irei ler agora uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando
de que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, em que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós e provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou ler para vocês mais uma denúncia. Essa é a denúncia de número 85. Sejam todos muito bem-vindos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A denúncia é a denúncia de número 85. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para o congregar, para a batalha daquele grande dia do Senhor Deus o Todo-Poderoso. Essa passagem está inscrita no livro de Apocalipse, capítulo 16, e nós, das 12 igrejas virtuais, através dessa denúncia, de número 85, dentre as mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, estamos afirmando que todos os seus segmentos religiosos que crê no Senhor da Bíblia Sagrada não pode adulterar, omitir nem acrescentar nada do que está escrito na doutrina dos apóstolos. E está escrito que devemos imitar eles. Não pode haver títulos religiosos que na Bíblia Sagrada não é permitido, pois está escrito que não podemos ir além do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Apocalipse 22 e João capítulo 7. E muita atenção, porque todos que trabalham na obra do Senhor Deus, que acrescenta, adultera ou omite os mandamentos do Senhor, não pratica as doutrinas dos apóstolos, nem imita eles. Não está seguindo o Espírito Santo. Estas pessoas estão congregando com os 3 espíritos, o dragão, a besta e o falso profeta. Além do anticristo que já está no mundo, examine também em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em João capítulo 1, com foco no versículo 7. E lembre-se de que eles fazem os mesmos sinais de luz que o Espírito Santo faz. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e anular todos os livros da Bíblia Sagrada presentes nessa mensagem, vai receber 200 bilhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Bilhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 46, dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de
mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou de 1 a 14, você mentalizou no número 7. A mensagem para você está no livro de Gênesis, capítulo 43. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 1. A mensagem está no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 5. A mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu de 1 a 14. Você que mentalizou o número 14, a mensagem para você está no livro de Números, capítulo 35. Você que mentalizou, escolheu o número 2, de 1 a 14, você mentalizou o 2, a mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Lucas, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de Marcos, no capítulo 2. Mentalize, escolha o seu número de 1 a 14. Você que mentalizou o número 13, você que mentalizou, escolheu o número 13, você vai meditar hoje no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você hoje está no livro de 2 João, que contém um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Cantares, capítulo 8. Você que mentalizou de 1 a 14, você escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 3, você vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. E você que mentalizou, escolheu o número 10, você vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você hoje está no livro de Ruth, capítulo 3. E eu vou ler para vocês mais um aviso. Muita atenção, todos que são ofertantes dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com comprovantes das ofertas e dízimos independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, seu município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia para logo após eu repetir os números que foram sorteados. Essa denúncia é a denúncia de número 78. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, 4 a 16, com foco nos versículos 12
a 16, em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis, fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos, porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz, e através de um verdadeiro homem do Senhor Deus, e somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base nas Escrituras Sagradas discerne todas as coisas, tanto bem quanto mal. E muita atenção para com quem congrega com os 3 espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas, com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais. Confira também em Apocalipse 2, com foco no versículo 22 a 23, e em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem, número 39, intermensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. As denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27. E João capítulo 15, também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E os números que foram sorteados, você que mentalizou o 7, Gênesis 43, o 1, 2 Pedro 3, o 5, Êxodo 13, o 14, Números 35, o 2, 2 Samuel 18, o 9, Lucas 11, o 6, Marcos 2, o 13, Jonas 4, o 8, 2 João 3, o 12, Cantares 8, o 11, 1 Timóteo 4, o 3, Romanos 11, o 10, Provérbios 17, e Ruth, capítulo 3. O número 4, você que mentalizou o 4, Ruth, capítulo 3. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito, membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG 1318 37 300. E até a 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para após fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e vocês também do Japão, vocês também da Índia, vocês também da Inglaterra, África do Sul, Dinamarca, do Paraguai, Bangladesh, vocês dos Estados Unidos, da Argentina, da Angola, vocês de Moçambique, vocês do Uruguai, vocês da Espanha, vocês também da França, do Canadá, e para todos aqueles que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém.